Oi pessoal, tudo bom com vocês? Voltei! Hoje temos mais uma aula de geografia e uma aula muito interessante, né? Semana passada nós falamos sobre o clima e hoje nós vamos falar sobre algo que é essencial, que é muito importante para a existência dos seres vivos. Sabe o que é? É isso aqui, ó. A vegetação, certo? Hoje nós vamos estudar sobre a vegetação do Brasil, tá bom? Mas antes da gente falar, né, desse tema, deixa eu só dar alguns avisos aqui para vocês, né? Algumas pessoas estão em dúvida sobre a caixa. Lembrem que aquela caixinha, ela é para guardar as atividades, certo? Quando estiver com todas as atividades prontas, então eu vou avisar uma data para vocês e como eu vou fazer para recolher a caixinha. Combinado? Outra dúvida que eu estou observando aí que está surgindo, toda vez que eu passo uma atividade extra, alguém pergunta: tia, é para fazer o cabeçalho? É uma informação simples que vocês sabem, mas é bom lembrar, gente, toda atividade no caderno tem que fazer o cabeçalho, tá certo? Se for uma cópia, se for um ditado, se for um questionário, né? Se for cálculo, seja qual for a atividade, uma pesquisa, todas elas precisam do cabeçalho. Outra questão que eu tenho observado, tá certo? E algumas pessoas estão me perguntando sobre as correções. Pessoal, todas as correções, elas serão feitas quando a gente voltar para a aula na escola, porque pelo celular, pelo computador, é complicado de eu dizer a vocês quem acertou e quem errou. Só quando é um erro muito aparente, que está ali assim muito destacado, que dê para eu mostrar assim, avisar vocês que tem algo para ser corrigido, tá bom? Mas aquela correção que eu pego a caneta, como vocês sabem, e eu marco para vocês ali o que tá certo e o que tá errado, essa daí só na escola, tá bom? Então, agora que eu já passei todas as informações, todos os recadinhos, vamos à nossa atividade de hoje, tá bom? A atividade de hoje é no livro de Geografia, a partir da página 48. Nós vamos ter aqui uma leitura, hoje um pouquinho grande a leitura, mas é muito importante para que a gente possa entender, certo? Cada detalhe desse conteúdo. E se vocês pararem para pensar, vocês vão descobrir que esse conteúdo é bastante interessante. De repente você vai pensar assim: eu acho que esse tipo de vegetação aí que a tia tá falando, eu já vi em algum lugar, tá certo? Ou pelo menos você já ouviu falar, tá certo? Então vamos entender o que é vegetação, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, os pontos que nós vamos ver hoje durante a nossa aula. Eu coloquei aqui essas duas palavras que estão em destaque na página 48 e essas outras aqui, ó, que são os tipos de vegetação que são o que a gente vai estudar daqui para frente, tá certo? Cada tipo de vegetação desse aqui está destacado num quadro com uma foto e com uma cor diferente para facilitar o entendimento de vocês, tá bom? Então vamos lá. O que é vegetação? Resumidamente falando, gente, vegetação é o conjunto de espécies de vegetais, ou seja, de plantas de uma região, certo? E essa vegetação, como eu disse no início, né, elas são essenciais para a existência, para a sobrevivência dos seres vivos. Por quê? Porque com os vegetais nós temos sombra, nós temos madeira, nós temos os frutos, né, nós temos as sementes, nós temos uma série de elementos que favorecem a vida, tá certo? Sem contar que a cobertura vegetal, ela também protege o solo da erosão. E além disso que eu falei aqui com relação à sobrevida, né, alguns tipos de vegetais, eles servem como ervas medicinais, ou seja, são utilizados no tratamento de doenças, certo? Na confecção de remédios. Eu não vou ficar entrando muito nesse detalhe porque isso é assunto para uma aula de ciências, mas só para vocês saberem, tá? A utilidade dos vegetais para nós, os seres vivos. Agora, tia, e o que é bioma? Aí no livro de vocês, no lado B da página 48, a palavra bioma está destacada. Então, bioma, ele representa o conjunto de quê? De vida vegetal, que é o que nós vamos destacar nessa aula, e também um conjunto de vida animal. E a relação que existe entre esses dois seres vivos, porque, para quem não lembra ou não sabe, os vegetais também são seres vivos, mas também isso é um assunto para uma aula de ciências. Agora que eu já fiz uma introdução aqui do conteúdo na página 48, já falei de uma forma bem geral, porém rica, e vocês vão poder confirmar tudo isso aqui na leitura, porque depois que vocês assistirem o vídeo, vocês devem sim realizar a leitura do texto, tá combinado?
Agora que a gente já fez aqui uma apresentação do conteúdo na página 48, vocês vão avançar comigo para a página 49. Na página 49, nós temos aqui os 4 principais tipos de vegetação. Lembrando que não são apenas esses. Aqui na nossa aula hoje, nós vamos estudar 10 tipos de vegetações, tá certo? Entre eles, alguns que vocês conhecem porque são característicos aqui do Nordeste. Aqui em Pernambuco, nosso estado, existem alguns tipos dessas vegetações e é o que nós vamos ver agora, tá certo? A primeira está no quadro azul, é a floresta amazônica. Por que será que ela tem esse nome? Vamos descobrir junto comigo? A gente vai fazer uma leitura, tá certo? Então eu preciso que cada um de vocês, quando estiverem assistindo o vídeo, esteja com o livro aberto nas páginas que eu falar, para que vocês possam acompanhar e entender o assunto, tá certo? Vamos lá. Floresta amazônica. A floresta amazônica é caracterizada pela grande variedade de espécies animais e vegetais, sendo comuns na região árvores de grande e médio porte. Ou seja, as árvores lá elas não são baixinhas, são árvores enormes. São tão altas que às vezes não dá nem pra gente conseguir ver a copa. A copa é a parte lá de cima das folhas da árvore. Deve ser uma coisa linda, né? A gente vê pessoalmente. Mas vamos continuar a leitura, tá certo? Assim como o clima, a grande quantidade de chuvas colabora para o desenvolvimento vegetativo da região. E o solo rico em humus é essencial para as milhares de espécies que lá se desenvolvem. Por ser considerado como um local com maior biodiversidade do mundo, há muito esforço para a preservação da vegetação nativa da área, tá certo? Então, a floresta amazônica é uma das florestas mais ricas em espécies animais e vegetais, ou seja, ela tem um bioma muito rico, muito extenso, tá certo? É conhecido, né? A ser explorado. Agora, devido aos interesses econômicos envolvidos aqui, muitas vezes essa situação aqui da floresta amazônica não é respeitada e acontecem queimadas, tráfico de animais, pessoas que vão lá, roubam animais, ainda filhotinhos, né? Às vezes tem que matar até a mãe, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas às vezes eles capturam a mãe e matam para recolher aquele filhotinho para ser vendido, e isso é ilegal, isso se chama tráfico de animais e é crime. Quem for pego praticando esse tipo de atividade pode ser preso, tá certo? Para você criar um animal silvestre só com autorização do IBAMA. Mas como isso aqui não é um assunto para a gente entrar em muito detalhe, eu vou prosseguir com vocês, tá certo? Uma curiosidade sobre a floresta amazônica: ela já foi considerada o pulmão do mundo, tá certo? Porque a sua extensão é tão grande que ela consegue purificar uma grande área continental. Isso deve ser uma maravilha, tá certo? Vamos lá. A próxima vegetação. Essa daqui talvez você nunca tenha visto pessoalmente, mas ela é muito comum aqui na região Nordeste, que é a caatinga. Não confunda caatinga. Olha o nome dela aqui, ó. Caatinga. Tem 2 letrinhas A aqui, ó, no início, na primeira sílaba, tá vendo? Caatinga. Não confunda a caatinga vegetação com caatinga de mau cheiro, não, tá? Essa daqui é a vegetação. A caatinga é uma vegetação resistente ao clima semiárido, formada por plantas adaptadas às irregularidades das chuvas e às altas temperaturas. São vegetais típicos da caatinga. Olha aqui o nome dos vegetais, tá? As plantinhas que são comuns dessa vegetação aqui: xique-xique, o agave, a palma, que alimenta o gado, o mandacaru, que é um reservatório de água servindo ao ser humano nas secas, e uma grande variedade de cactos. Mandacaru tem até uma música de Luiz Gonzaga, né? Mandacaru, quando fulora na seca, é um sinal que o amor chegou no sertão. Quando a menina enjoa da boneca, é um sinal que o amor chegou no coração. Olha aí a música, né? Luiz Gonzaga, um grande intérprete da música popular brasileira, nordestino, nascido em Exu. Ele fez uma música em homenagem a uma planta da caatinga, né? Era um homem que ele preservava muito as suas raízes culturais. Vamos lá, continuando. Cerrado. No cerrado predominam plantas rasteiras, gramíneas, arbustos retorcidos e árvores de pequeno porte. Sua mata nativa vem sendo amplamente destruída pela exploração econômica da agricultura mecanizada, especialmente o cultivo da soja, e pela pecuária, com destaque para a criação de gado. Então aqui nesse tipo de vegetação, né, os grandes fazendeiros com interesse econômico, eles vêm ali e fazem o desmatamento, né? Eles cortam árvores, eles vão abrindo pastos para a criação de gado, mas muitas vezes
é feito sem um controle e sem um manejo adequado da área e acaba prejudicando plantas nativas. Isso não pode, também é crime, né? Todo tipo de desmatamento, ele tem que ser coordenado com as autoridades relacionadas a isso, tá? E também existe uma regrinha muito básica, que para cada árvore que eu derrubar, eu preciso plantar no mínimo 10, para poder manter ali, né, um equilíbrio do bioma, um equilíbrio da natureza. Próximo, Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma formação vegetal bastante densa e diversificada, caracterizada pela prevenção de árvores altas, com troncos grossos, além de plantas ornamentais, plantas de enfeite, né? Como bromélias e orquídeas. Gente, curiosidade para quem não sabe, que a Bárbara é alérgica à flor. Eu acho isso um crime, é tudo tão lindo que Deus fez, mas eu não posso desfrutar de uma florzinha. Só para vocês terem uma ideia, quando eu casei foi tudo florzinha de plástico, que coisa triste, né? Mas um dia eu tenho fé que Jesus vai me curar e eu vou poder desfrutar ali do perfume de uma flor, né? Mas vamos continuar. Foi bastante devastada para fins de exploração econômica desde a chegada dos portugueses. Por isso, atualmente é uma vegetação residual, ou seja, um restinho, né? Apresentando apenas resquícios, apenas um restinho, uma sobra de mata nativa. No entanto, a Mata Atlântica é ainda o habitat de vários animais silvestres, como o mico-leão dourado, o pica-pau de cabeça amarela e a arara azul, tá certo? Então, apesar de estar ali só o restinho desse tipo de vegetação, os animais ainda estão ali, tá certo? Ainda moram ali, eles ainda não se desapegaram, né? Da sua casa, da sua habitação natural. Agora, nós já vimos essas daqui, certo? Nós vamos falar desse aqui, ó, campos ou pampas. Vamos lá? Lá na página 50, esse quadradinho amarelinho. Os campos ou pampas são abertos com vegetação arbustiva e de gramíneas, ocorrendo em diversos locais do Brasil, como no Rio Grande do Sul, Pampas Gaúcho, e em Roraima, os lavrados, certo? Então vocês têm aí uma foto, é bem bonito, né? Eu não conhecia, não. Muito bonito. Sei lá se um dia eu vou ter, né, real para chegar lá. Se eu for, eu mando um cartão postal para vocês, tá? Próxima, Pantanal. O Pantanal é a maior planície inundável do mundo devido às chuvas associadas às condições de relevo que lá ocorrem, provocando enchentes que cobrem grande parte da área pantaneira. Então, quando as chuvas ocorrem lá, o que acontece? Fica tudo alagado, o Pantanal fica cheio de água, certo? No Pantanal há uma grande variedade de fauna, sendo comuns espécies como jacarés, capivaras, ariranhas, onça-pintadas, ai que medo, elas pegam, viu? Cuidado. Macacos, cobras, também é perigo, cobra, viu? Papagaios e de vegetação como campos, cerrados, florestas. Apesar da fiscalização dos órgãos ambientais, o Pantanal sofre constantes ameaças à sua biodiversidade, sendo a maior parte delas relacionada ao desmatamento para a ocupação humana e para a pecuária e a consequente extinção de espécies animais e vegetais. Porque quando o ser humano invade uma área natural, certo? E começa a derrubar árvores, certo? Começa a poluir rios, começa a empobrecer o solo, isso também afeta a vida animal. Os animais ficam sem ter a sua moradia, sem ter o seu alimento. Muitos acabam sendo vítimas de predadores porque eles não têm onde se esconder e acabam morrendo, né? Desaparecendo mesmo, aquela espécie que deixa de existir. Isso é muito triste, né? Mas infelizmente ainda acontece. Próximo tipo de vegetação, Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais corresponde à vegetação existente entre a floresta amazônica e a caatinga, sendo típica dos estados do Maranhão e do Piauí, tá certo? A carnaúba e o babaçu são suas espécies características, árvores ricas em óleo, utilizados na fabricação de diversos produtos. O aproveitamento dessas árvores é de 100%, olha que maravilha, pois delas nada se perde, tudo se transforma por meio de processos industriais. Então aqui os frutos dessas árvores, eles servem para fazer óleos, tá certo? A madeira é aproveitada para a fabricação de móveis, a palha para fazer cestos, e muitas famílias dessa região vivem, tá certo, do artesanato e da produção, né, desses produtos que são derivados dessas vegetações aqui. Outro tipo de vegetação, agora ainda na página 50, a última da página 50, nesse quadrinho verdinho mais escuro, Mata dos Pinhais ou Mata de Araucária. Aqui, ó, Mata dos Pinhais ou Mata de Araucária. Vamos ver do que se trata?
ela ocorre principalmente na região sul do Brasil. Sua árvore típica é o pinheiro do Paraná, caracterizada pelo porte alto, pela copa aberta e pelos troncos finos, cientificamente conhecida como, deixa eu ver se eu vou conseguir dizer esse nome bonito aqui, tá? Araucária angustifolia, eu acho que é assim que fala, tá? É bastante explorada para a confecção de móveis, olha aí. Hoje a floresta encontra-se bastante devastada, sendo necessários muitos anos para a sua recuperação. Por quê? Porque o ser humano, ele como sempre, né, pensa muito em si, a ganância pelo lucro é muito grande, então se faz uma extração dessa madeira, ou seja, eles derrubam a árvore. Muitas dessas extrações aqui são feitas clandestinamente, ou seja, algumas empresas elas são reconhecidas, elas têm autorização para fazer, outras não têm e mesmo assim fazem, tá certo? Então isso é clandestinidade, é tirar algo sem permissão e acabam não fazendo o reflorestamento que eu falei antes. Então a floresta vai começando a morrer, vai desaparecendo. As espécies não têm substitutas, né? E eu temo que no futuro a gente não tenha mais vegetações nativas para poder apresentar, né, para as crianças das próximas gerações. Eu espero que isso não aconteça, mas infelizmente está no caminho para isso. Virando agora na página 51, estamos chegando ao fim da nossa leitura, tá certo? Vegetação litorânea. A vegetação litorânea existe ao longo de toda a costa do Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico, lembrando, é o oceano que banha o Brasil, tá? De forma variada. É formada por plantas rasteiras encontradas nas areias das praias. Em algumas regiões do litoral é comum encontrar a presença de coqueiros. Quem nunca foi na praia, né? Sentou embaixo do coqueiro, tomou uma aguinha de coco, aproveitou ali o mar. Então, esse tipo de vegetação é comum na beira da praia, né? Na orla marítima. Vegetação de mangue. Olha aqui outra vegetação comum, tá vendo? A vegetação litorânea é bem comum aqui no Nordeste, porque nós temos muitas praias. E também essa daqui, ó, vegetação de mangue. A vegetação de mangue ocorre nos manguezais, tá? Áreas de transição entre ambientes terrestres e marinhos. A vegetação de mangue é adaptada a solos bastante salinos, ou seja, tem sal ali na água, né? E alagados. Aí tem aquela lama pretinha que quando você pisa, né, você afunda um pouquinho o pé e ainda fica com o pé sujo e preto, né? As áreas com vegetação de mangue são consideradas verdadeiros berçários naturais, abrigando tanto espécies nativas do manguezal quanto espécies que migram apenas durante o ciclo reprodutivo. Nesses locais são comuns os crustáceos, como caranguejos, camarões e guaiamuns. Agora que nós já terminamos a nossa leitura, tá certo? Eu vou fazer um convite a vocês. Vocês vão responder aqui no livro de vocês, da página 51 até a página 54. Mas antes de responder, não esqueçam, leia mais uma vez o texto com calma, marque as partes que você considera importante, tá certo? E aí sim, depois você vai fazer a atividade. Hoje não vamos ter atividade extra, vamos ter apenas essa atividade do livro e também um vídeo de apoio que vai complementar tudo isso que a gente já conversou aqui. Combinado? Boa aula para vocês, tá certo? Ah, eu já ia esquecendo. Eu quero que vocês façam uma pesquisa, valendo nota desta vez, tá certo? Sobre o solo, tudo que vocês encontrarem sobre o solo, no papel ofício ou pautado. Essa não é no caderno, vale nota. E a primeira atividade que vocês já vão colocar naquela caixinha que eu mandei preparar. Quem não preparou a caixa ainda não tem problema, vai fazendo a atividade, quando a caixa ficar pronta, guarda a atividade lá, tá certo? Um beijinho pra vocês, ó. Boa aula e até a próxima aventura.